rodada normal, que seria a oitava, né? A rodada a seguir, não vai acontecer no próximo fim de semana, nem no meio dessa semana. A gente vai ter jogos atrasados da segunda, da quinta e da sexta rodada. São 3 jogos, né? Cuiabá e Vitória, vai acontecer nesta quarta-feira, dia 5. Juventude e Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória pela segunda rodada, Juventude e Atlético Goianiense pela quinta, também vai ser na quarta-feira, e no domingo, Criciúma e Cuiabá, válido pela sexta rodada. Agora, a sétima rodada, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Red Bull Bragantino venceu por 2-0 o Grêmio que havia acabado de voltar, né, depois da paralisação. O Grêmio ficou um mês sem jogar, por conta de toda a tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Ficaram muito tempo sem treinar também. Na Libertadores, eles conseguiram vencer por 4-0 o time do Strongest da Bolívia, jogando no Couto Pereira. Mais uma vez jogaram no Couto Pereira, né? A Arena do Grêmio não tem condições de receber jogos, assim como o Beira-Rio também não, né? O Alfredo Jaconi do Juventude até tem. Inclusive o Inter vai mandar alguns jogos lá, mas o Grêmio segue mandando por enquanto lá no estádio do Coritiba. E ao contrário do que foi na Libertadores, eles acabaram perdendo essa partida. O time do Bragantino é um time melhor que o do The Strongest. E ele sai na frente logo no comecinho, né? O Eric Ramírez abre o placar para o time de Bragança Paulista. E no segundo tempo tem um pênalti, né? A mão pega na mão. A mão pega na mão. A bola pega na mão do jogador do Grêmio. O pênalti é marcado do Luan Cândido, que já havia marcado um gol no primeiro tempo, que foi anulado. Ele bate o pênalti, converte. O goleiro Rafael Cabral, que estava estreando, não conseguiu defender. E termina assim: 2 para o Bragantino, 0 para o Grêmio. Nesse jogo que a CBF marcou no mesmo horário da final da Champions League, né? Não foi só esse, e não foi só esse. Eles não se contentaram em marcar um jogo só, marcaram logo 2. O outro foi Vitória e Atlético Goianiense. E o Vitória não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro, né? Mais uma derrota. É o lanterna do campeonato, o vice-lanterna, o lanterna é o Cuiabá, que nem sequer empatou ainda, mas tem um jogo a menos. O Vitória perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Goianiense, depois de demitir o treinador. O Atlético Goianiense segue com o Jair Ventura no cargo e ele conquista sua primeira vitória no Brasileirão. O Wagner Love marcou o primeiro gol para o Atlético Goianiense e o Gabriel Baralhas fez o segundo. O Vitória ainda teve 2 jogadores expulsos. O primeiro foi o Patrick, antes do primeiro gol do Atlético Goianiense, e o segundo foi o Dudu, mas aí já estava 2-0 para o Dragão. Vitória importantíssima para o Atlético Goianiense fora de casa, pensando, né, em se manter na Série A. Esse é o tipo de jogo que você tem que vencer, mesmo sendo fora de casa, contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. E para o Vitória a situação é muito complicada. O Fluminense recebeu o Juventude no Maracanã, esse jogo que também foi no sábado, mas não foi às 4 da tarde, foi 6h30, e eu acho que o pessoal estava assistindo a final da Champions, não quis ir ver o jogo, né, e deixou um pouco ali revoltado o auxiliar do Fernando Diniz, Eduardo Barros, né, que cobrou uma presença de público maior no Maracanã para acompanhar essa partida do Fluminense, que não agradou, né, quem estava lá e nem quem assistiu pela televisão, né. O Fluminense empatou em 1-1, o gol do Fluminense foi marcado pelo Marcelo de pênalti. O Marcelo, que ficou bem eufórico com mais uma conquista do Real Madrid, né? Ele é um ídolo do time e agora torcedor. Ele abre o placar para o Fluminense, então, cobrando pênalti, mas no segundo tempo o Fábio dá de presente uma bola para o Jadson, e aí, ainda por cima, o cara jogou no Fluminense, a lei do ex não ia falhar. Jadson empata o jogo e termina assim: 1 para o Fluminense, 1 para o Juventude, e ainda teve a expulsão do Eric Popó no final da partida, mas já estava definido o resultado, né? 1-1, não aconteceu mais nada. E olha que o Juventude teve chance, bola na trave do Nenê enquanto ainda estava 0-0. O Fluminense não teve uma grande atuação, né? Agora, isso não é porque o estádio estava ligeiramente vazio, parcialmente vazio. Aliás, o Fluminense não costuma colocar públicos tão bons em jogos pequenos, né? Essa é a verdade. No sábado, o Internacional venceu por 1-0 o Cuiabá. Ao contrário do Grêmio, que no primeiro jogo, depois da parada, eles chegaram vencendo, né, fizeram 4-0. O Inter perdeu lá na Sul-Americana, jogando como mandante lá em Barueri, perderam para o time do Belgrano da Argentina. Agora eles vencem fora de casa o time do Cuiabá, que segue na lanterna com nenhum ponto somado, e anunciaram hoje que o Davidson vai ser reintegrado ao elenco, né? Não fazia o menor sentido afastar o artilheiro da equipe. Melhor jogador talvez seja exagero, mas ou não, né? Mas de qualquer forma ele é um jogador importantíssimo, né? Para o time. Não entendo porque ele foi afastado até hoje. O Cuiabá
resolveu reintegrá-lo e deve estar de volta nas próximas partidas. Ele que tem contrato com o Cuiabá apenas até o fim do ano, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E esse seria talvez um dos motivos para ele ter sido afastado. Mas eu acho que é melhor manter o cara jogando, mesmo que ele assine pré-contrato. Qual o problema? Ele está no direito dele de assinar o pré-contrato, né? Ele não está saindo agora, ele não está fazendo nada de errado. E estava ajudando o time dentro de campo. Então, para mim, nunca fez sentido esse afastamento. Vamos ver se com a volta do Davidson, o Cuiabá melhora o seu futebol. O Cuiabá que trouxe um técnico de Portugal, depois da saída do Antônio Oliveira, né, que também era português, né? Eles até pensaram em trazer o Álvaro Pacheco, que foi para o Vasco agora, mas né, ele preferiu o Vasco e também o Cuiabá queria que ele viesse antes. Acabaram trazendo o Antônio, não sei das quantas. O Antônio Português, né? Antônio Podeiro. Antônio também, né? Antônio Oliveira saiu, entrou outro Antônio, que é Antônio Gonçalves Teixeira. É um português nascido na França. Ah, é o Petit, mano. Petit, agora eu lembrei. Eu lembro de jogar com ele no Bomba Pet. Bom, o último jogo do sábado foi do Corinthians contra o Botafogo. E o Botafogo venceu por 1-0, gol do Júnior Santos. O Botafogo pode não ter tido mais posse de bola, pode não ter tido mais finalizações no total. Você pode ver os melhores momentos do GE e praticamente só tem lance do Corinthians lá, mas o Botafogo teve outras chances desperdiçadas e mereceu a vitória. Hoje é um time bem melhor que o do Corinthians, né? Mais organizado, financeiramente, futebolisticamente falando, mais bem treinado. O Arthur Jorge é um técnico melhor que o Antônio Oliveira, né? Fez um grande trabalho lá no Braga e está fazendo um trabalho bom agora no Botafogo. E o Botafogo tende a brigar novamente pelo título. Vamos ver se nessa temporada eles conseguem se sair melhor. O desempenho de início, né? O desempenho inicial com o Luiz Castro no ano passado foi melhor. A essa altura do campeonato, o Botafogo já estava liderando e começando a disparar na liderança. Nessa temporada, ele está ali no G4, mas né, o líder no momento é o Flamengo empatado com o Bahia, que inclusive venceu o Botafogo, né? O Bahia venceu o Botafogo no Newton Santos. Está fazendo um grande campeonato Bahia. A gente já vai comentar daqui a pouquinho o jogo deles. É agora mesmo. Eu vou falar de Bahia e Atlético antes do fatídico Flamengo e Vasco. O Atlético empatou então em 1-1 com o Bahia. O Galo saiu na frente, golaço de falta do Hulk. Hulk, toda vez eu tô falando isso, né? Mas o cara tá especialista nas cobranças de falta. Né? Ele está se especializando cada vez mais, se é de longe, se é de perto. Ele tá cobrando muito bem as faltas. Olha que o Scarpa também é um excelente cobrador de falta, mas né, com o Hulk batendo desse jeito não dá para ele bater. Então o Hulk abre o placar, mas logo depois o Ademir e a lei do ex entra em ação novamente. Ele empata o jogo para o Bahia, termina 1-1. Bahia fazendo um bom campeonato, apesar de ter ido mal ali na Copa do Nordeste, nem tão mal assim, né? Ele chegou à semifinal e perdeu para um time da Série B. Isso é um pouco decepcionante, né? Foi eliminado nos pênaltis e teve a derrota no estadual para o arquirrival Vitória, que faz um Brasileirão bem oposto ao Bahia, né? Eu acho que o torcedor do Bahia vai ficar satisfeito no final, se não que seja campeão. Né? Ser campeão é um pouco difícil, mas não estou dizendo que o Bahia não tem chance nenhuma. Se o Bahia for para a Libertadores, eles não vão nem ligar, né? De não ter vencido o estadual, ainda mais se o Vitória for rebaixado. E ainda está vivo na Copa do Brasil o time do Rogério Ceni, que salvou o time do rebaixamento ano passado e está fazendo um bom trabalho nesse ano de 2024. E o Atlético do Milito vem caindo um pouco de rendimento. Tem a questão das lesões, agora vai ter desfoque por conta da Copa América. Tem que reforçar um pouquinho esse banco de reservas, que outrora já foi bem mais extenso, né? Hoje está um pouco enxuto. O Palmeiras venceu o Criciúma fora de casa e acabou com a invencibilidade do Tigre, que até então não tinha perdido nenhum jogo, né? O Palmeiras sai na frente com o gol de pênalti do Gustavo Gomes e um minuto depois o Criciúma já empata com o Matheus Leonardo e o Criciúma fez um bom jogo, hein? No primeiro tempo teve boas chances, o Bolazier quase fez um golaço de voleio. Aí tem o pênalti, o gol do Gustavo Gomes, o gol de empate do Matheus Leonardo e nos acréscimos, no apagar das luzes, Lázaro, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Almeria da Espanha, contratação aí que o Palmeiras fez no início do ano. Ele define a vitória para o Palmeiras, 2-1 para o time de Abel Ferreira, que não vem encantando. Poucos jogos o Palmeiras encantou, assim, de fato, né, com o Abel, mas é um time que é muito regular. E essas vitórias, mesmo que sejam às vezes sofridas, né, é o que garante o título no final do campeonato. O importante é ser efetivo e não encantativo. Essa palavra não existe, encantativo. O que interessa é a efetividade, não a beleza do jogo. Né?
Vamos lá, eu deixo esse jogo pro final ou sigo a ordem dos horários que eu sempre faço? Eu vou deixar pro final, cara. O São Paulo venceu por 2-0 o Cruzeiro no Morumbis. O São Paulo que chegou a 10 jogos sendo comandado pelo Zubeldia e 10 jogos sem perder, né? Um trabalho excelente até então do argentino, que, segundo a imprensa argentina, é o favorito para assumir o lugar do Scaloni, que deve deixar o cargo de treinador da Argentina após a Copa América. E vendo o trabalho dele, não só no São Paulo, mas também o que ele fez na LDU, inclusive sendo campeão da Sul-Americana em 2023, a seleção argentina estaria bem interessada, né, a AFA, em tirar o Zubeldia do São Paulo. Seria mais um técnico do São Paulo a sair do time para ir para uma seleção. Tivemos agora o Dorival saindo e indo para a seleção brasileira. Anos atrás teve o Balsa saindo e indo para a Argentina. Teve o Osório saindo e indo para o México. O São Paulo exporta os técnicos aí para as seleções. É impressionante. O torcedor espera, né, que o Zubeldia possa permanecer. O Scaloni, eu não sei porque que ele já quer sair da Argentina, está fazendo um trabalho ótimo, foi campeão da Copa América em 2021, campeão da Copa do Mundo, mas ele quer sair por cima, eu acho, né? Ele não quer disputar a Copa e perder, já que na próxima ele não deve ter o Messi, pelo menos não no seu auge. Eu nem sei se o Messi vai querer jogar a Copa também, né? O Scaloni não quer treinar, é capaz do Messi também não querer jogar, não sei, vamos ver o que acontece. Mas enfim, falando do São Paulo, né, o Zubeldia segue no cargo, fazendo um trabalho ótimo. O Lucas Moura abriu o placar aos 5 minutos. Voltou de lesão, voltou marcando gol nos 3 jogos que ele fez até então. Eu acho que o Anderson dá uma falhada ali nos 2 gols. Eu acho que eram bolas defensáveis. Que se fosse o Cássio, né, talvez defendesse, eu não sei. O Cássio no Corinthians estava tomando os gols parecidos, né? Ele ainda não estreou pelo Cruzeiro. Teve a expulsão do Marlon aos 36 minutos do primeiro tempo, justíssima. Um lance ali completamente desproporcional. E o Caleri no segundo tempo faz o gol de cabeça, ele que tinha sofrido a falta do Marlon. Ele faz o gol, 2-0 para o São Paulo. Vitória do Tricolor Paulista, fazendo uma temporada até então muito boa, né? Com o Zubeldia, né? Embora o Carpini tenha vencido a Supercopa do Brasil, mas foi nos pênaltis, o time nunca encantou com ele e o Zubeldia segue então invicto à frente do São Paulo. Vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil e no G4 do Brasileiro, disputando o título até então. O Fortaleza recebeu o Atlético Paranaense, que está numa má fase, em 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas na Sul-Americana, a terceira derrota seguida agora, né, contando o Brasileirão também. E lembrando que o Atlético Paranaense ainda não fez o jogo de volta dele da Copa do Brasil, tem que jogar o jogo de volta contra o Ipiranga, e perdeu o primeiro jogo. Estamos vendo um declínio aí no trabalho do Cuca mais rápido do que a gente esperava, né? Que o Cuca costuma fazer o quê? Né? Ele faz um trabalho bom, aí no final do ano ele sai para não ter esse declínio. E a gente está vendo um declínio aí no time do Atlético Paranaense, que pode perder o goleiro Bento. Ao que tudo indica, depois da Copa América ele vai se acertar com a Inter de Milão. Eu acho que o Atlético já tem 2 goleiros muito bons ali para suprir essa necessidade, né, essa saída do Bento, como sempre tem, né? O Atlético Paranaense tinha lá o Everton até 2017. O Everton saiu, entrou o Santos, que hoje está no Fortaleza, inclusive, né? Reserva do João Ricardo. E o Santos, ele substituiu muito bem o Everton, depois o Santos saiu, já tinha o Bento, e agora o Bento saindo, tem o Léo Link, tem o Mikael, 2 goleiros ali que passaram pela seleção brasileira, de base, né? E falando do Santos no lugar reserva do João Ricardo no Fortaleza, né? Quase que ele precisa entrar nesse jogo, porque o João Ricardo teve uma dor de barriga, né? Ele teve que sair do o jogo parou, eu acho. Né? Eu não estava vendo o jogo ao vivo, só vi o corte lá dele parando o jogo porque estava com dor de barriga. Eu achei que ele ia ser substituído, mas pelo visto o jogo parou para que ele pudesse se aliviar e voltar. Que loucura, né? Alguém já tinha visto uma dessa? Chegamos a esse jogo. Vasco da Gama 1, Flamengo 6. Rapaz, a maior goleada do Flamengo na história dos clássicos entre Vasco e Flamengo, né? O clássico dos milhões, como é chamado no Rio de Janeiro. A maior goleada do clássico pertence ao Vasco, que foi um 7-0 aplicado em 1931. E o Flamengo vence por 6-1 o Vasco. O que falar? O que dizer sobre essa partida? O Vasco sai na frente aos 9 minutos de jogo com um golaço do Pablo Verratti. Que golaço que ele fez. Finalização magnífica. E que pena que eu fiquei do Verratti no final do jogo. E há muito tempo que eu tenho pena do Verratti nesse time, né? Mas essa partida foi mais. O Vasco finalizou incríveis 2 vezes.
A partida inteira. Foram 2 chutes do Vasco, que fez 10 minutos de jogo. Vou aumentar um pouquinho, vai, 20 minutos. O Álvaro Pacheco falou que foi 30. Para mim foram 20 minutos ok. 10 minutos muito bons, que aí saiu o gol do Verrete, teve outra chance ali que poderia ter marcado outro gol, né? Foram 2 chutes e 2 chutes na direção do gol. Podemos falar que o aproveitamento do Vasco é melhor, né? Chutou 2 vezes, os 2 foram na reta do gol. Um foi gol, o outro goleiro pegou. O Flamengo chutou 30 e só fez 6. Você perdeu muito mais do que fez, olha só. Cara, eu não consigo. Sério, eu me peguei rindo. Eu tava coringando no segundo tempo. Eu, eu não consigo chorar por causa disso mais, né? Chorar pro futebol acho que já não dá mais. Eu não consigo. Ficar bravo, claro, que a gente fica bravo, mas a reação é o Coringa mesmo, mano. É risada, porque é inexplicável o que acontece. E eu não sei o que dizer mais, não. O primeiro tempo terminou 3-1, né? O primeiro tempo terminou 3-1. Eu acho que se o João Vitor não fosse expulso, o Vasco tinha uma chance ainda no segundo tempo de, quem sabe, buscar um empate. Tudo pode acontecer. Quem não lembra do 4-4 em 2019? Aquele jogo eu enlouqueci, né? Foi diferente, né? Foi um riso de alegria, não de, não sei, de incredulidade. Bom, o se o João Vitor ficasse, né, não fosse expulso, o Vasco tivesse os 11 jogadores no segundo tempo, poderia até perder de 4-1 ou 4-2, né, poderia ter mais chance ofensiva, eu acho, né, mas não sei, não dá para ter certeza de nada. Eu não acho que seria 6-1 se tivesse os 11 no segundo tempo. A expulsão do João Vitor foi completamente infantil, mas eu ainda acho que talvez ele não tenha sido o pior zagueiro do Vasco em campo, né, porque o Léo Pelé marca fofo e o Maicon, que são dois jogadores que tipo, eu gosto deles, mas dá, cara, não dá mais. O Maicon, a idade chegou. Inclusive, na hora que. Eu até pensei, pô, Maicon, faz o gol contra, não deixa o Gabigol fazer o gol, só falta isso também, né? Faz o gol contra aí. Quase que ele faz o gol contra mesmo. Ele tira a assistência do Wesley, que eu sabia que ia sair o gol do Gabigol com a assistência do Wesley. Dois jogadores que estavam sendo muito criticados pela torcida do Flamengo, né? Teve até gol do Davi Luiz, né? Fechando os gols do Flamengo foram do Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, que sempre faz gol em clássico, né? 8 gols contra o Vasco. E Gabigol, que não marcava há muito tempo, depois da treta lá de usar a camisa do Corinthians. Ele marca pela primeira vez, né, agora usando a camisa 99, número também do Verrete. Um marcou o primeiro gol, o outro marcou o último. 7 gols no clássico. No Vasco tudo é 7, né? 7, 7, 7, levar 7. Não foi 7, né? Quase que foi. Se o árbitro deixasse o jogo correr um pouco mais, né, se ele desse acréscimos, é que ele não deu. O gol do Gabigol é aos 44 do segundo tempo e ele chegou aos 45, né, durante a comemoração e acabou. Os jogadores do Flamengo também, claro, vai reclamar de quê, né? Os do Vasco, era melhor nem ter voltado no segundo tempo. Cara, é inacreditável. O técnico Álvaro Pacheco assumiu toda a culpa na coletiva, até admirável ele dar a coletiva e sozinho, aí já não é admirável a postura do Pedrinho, que agora está com poderes, né, à frente da SAF também. Ele deveria estar na coletiva junto ao Álvaro Pacheco, ou até mesmo dar a coletiva sozinho. Ou o Lúcio Barbosa, que é o CEO, né, que é o responsável pela SAF aqui no Brasil. Nenhum dos dois deu as caras. E nenhum jogador falou também depois do jogo. Nenhum jogador. Foram blindados ali para, né, não falar. Eu acho que, pô, a indicação aqui do staff é que não dê entrevista. Dane-se o staff. Alguém tem que dar a cara para falar com o torcedor. E ninguém fez isso nem na beira do campo e nem na zona mista. E nem na rede social depois. Bom, não que eu tenha visto até agora. É muita covardia. Mas o Álvaro Pacheco, sim, esse cara foi. Eu acho que ele não tem ele não é o maior culpado, apesar de ter feito algumas besteiras. Por exemplo, olha só o que eu vou falar. Eu vou defender o David como titular do Vasco. Eu que sou um dos maiores críticos do David, mas eu tenho que admitir que ele estava jogando bem, razoavelmente, ali no ataque. E é um jogador que se dedica. Eu prefiro hoje 1000 vezes ele do que o Ryan. O Ryan pode ter talento, pode ser promissor, mas ainda não mostrou que veio no Vasco, né? Ele até faz uma estreia boa no passado contra o Internacional, mas principalmente em 2024 é um jogador. E no final ainda foi trocar a camisa lá com o jogador do Flamengo, né? Pegou um pouco mal.
Boa parte da torcida do Vasco foi embora no intervalo, devia ter ido embora todo mundo. Eu espero que no próximo jogo a atitude da torcida seja não comparecer. Não, não tem que ir no jogo contra o Palmeiras no Allianz e não tem que ir quando for em São Januário também. Os jogadores que eu isento aí nesse jogo são o Léo Jardim, que se não fosse ele, teria sido muito mais de 6, né? Olha só, foram 30 chutes do Flamengo no total, 18 na direção do gol. Então, se entraram 6, quantas defesas o Léo Jardim fez? Não que tenham sido todas difíceis, mas mesmo assim. Ainda mais quando você já tomou 4. Qual é o ânimo para defender o resto? Tá ligado? E fora que o Léo Jardim já salvou no ano passado, salvou na Copa do Brasil. Que nem... Olha, é possível o Vasco pegar o Flamengo, inclusive, nas oitavas já, né? E o Verrete, né? Salvar o Verrete aí, porque a bola não chega para ele. Quando chegou, ele fez um gol e que golaço, né? Não é nem uma bola fácil, é um gol daqueles que poucos fazem. E claro, né? Temos, a gente fala aqui do Vasco, todas as falhas, mas temos que dar mérito ao Flamengo, que até então vinha mal, a torcida criticando o Tite, querendo ver ele bem longe do time. E agora eles vencem por 6-1 e agora as coisas parecem, né, se apaziguar. Era a vitória que o Flamengo precisava, né? E o Vasco tinha que ajudar o rival. E agora os caras vão com tudo aí em todas as competições. Eles lideram o Brasileirão nesse momento. Vão pegar aí na Libertadores o Bolívar, mas eu ficaria preocupado porque o paparazzo rubro-negro já fez a mesma reação que ele teve no ano passado com o Olímpia, então abre o olho, torcedor. E na Copa do Brasil ainda vai ter o sorteio. Se eu fosse flamenguista, torceria para pegar o Vasco. Mas vamos lá então a classificação do campeonato, depois da 7ª rodada. O Flamengo lidera com 14 pontos, empatado com o Bahia. O Flamengo fica na frente pelo saldo de gols. Então, agradeçam ao Vasco pela liderança, né? Se não fosse os 6 gols aí em cima do Vasco, não seria líder. O Bahia tem 14 pontos também, mas um saldo um pouco menor, né? O Flamengo marcou 13 gols, sofreu 6 para você. O Flamengo tinha, então, até então tinha 6 gols só. 7, perdão, né? Tinha 7 gols. Não era o melhor ataque, né? E agora é o melhor ataque junto com o do Botafogo. 13 gols marcados para cada um. O Botafogo que tem 13 pontos. O São Paulo e o Atlético Paranaense também tem 13 pontos. O Bragantino tem 12. O Palmeiras tem 11. O Internacional tem 10. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro também. Fortaleza também tem 10. Grêmio tem 6. Vasco, Juventude e Fluminense também tem 6. O Criciúma é o primeiro time fora do Z4 com 5, mas tem 2 jogos a menos. 2 jogos não, mas 3 jogos a menos aí do Criciúma. O Corinthians é o primeiro time no Z4 com 5 pontos. O Atlético Goianiense tem 4, o Vitória tem 1 e o Cuiabá, por enquanto, tem 0. 2 jogos ainda para fazer do Cuiabá. O Vitória tem 1 jogo a menos, o Atlético Goianiense também. Pablo Verrete é o artilheiro do campeonato. 4 gols marcados. Danilo Barbosa tem 3, jogador do Botafogo. O Eduardo Vargas do Atlético Mineiro tem 3 também. O Everaldo do Bahia. O Luciano do São Paulo e o Pedro do Flamengo. Tá vendo? Coitado do Verrete, cara. Eu tô com medo dele ser um Cano 2.0, ele ir para outro time aí depois e ser campeão, que ele merece, né? Ele não merece que o Vasco, o Vasco não merece o Verrete e o Verrete não merece o que ele tá passando no Vasco. Muitas críticas também eu vi ao Payet, principalmente do Neto, assim, eu achei exagerado também, eu acho que o Payet não tem culpa não. O cara joga completamente sozinho ali no meio campo. Né? Não tem um jogador para dialogar com ele, a gente espera que o Coutinho venha, aí vai vir gente falando, não pode jogar junto, olha o que aconteceu ontem, pô, nem tinha os 2 ali que não vão marcar e nós tomamos 6. Como se fosse por isso, a nossa zaga é uma merda. Se você tiver zagueiros bons, laterais que saibam marcar também, porque o Piton é um jogador 880. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Piton, porque é impressionante, né? Tem jogo que ele vai lá, decide na frente, faz um cruzamento sensacional, marca um gol na Copa do Brasil de novo, mas marcando tá muito fraco. Inclusive em jogos que ele decidiu, ele falhou lá atrás. E o Vitor Luiz finalmente fez a estreia dele no pior jogo possível para ele estrear. Né? É outra que a gente pode isentar de culpa por ontem. E eu queria entender por que o Medel não tem mais espaço, né? Foi até um repórter chileno perguntou ao Álvaro Pacheco, né, que o Medel não joga desde o jogo contra o Criciúma.
Enquanto o Medel estava em campo, estava 0-0. Ele saiu no intervalo, 4-0 no segundo tempo pro Criciúma. O Medel é um cara que deixa o seu máximo dentro de campo, né? Ele, podemos usar aquela palavra, né, para definir, a palavra do Rony. O Medel se resume a dar o seu máximo dentro de campo. Dá tudo de si dentro de campo. Não, chega de falar de Vasco.